Olá, querida amiga, olá, querida amiga, mais um encontro. Hoje, aqui estamos a 5 dias das eleições, eleições que o Brasil está contando como um instrumento de transformação. Todos nós estamos numa contagem regressiva, tentando buscar dias melhores para o país. Conosco, aqui os internautas Juscelino Nunes, a quem saúdo em nome dos demais que vão se somar aqui a gente. Também mando um abraço para a Onélia Soares Barbosa e o nobre Hélio Félix, que já estão aqui conosco. Saúdo as diversas plataformas que reverberam o nosso encontro e fica aí o agradecimento pessoal a cada um deles e faço também esse agradecimento em nome de todos que participam aqui junto comigo desse desafio diário. Bom, vou começar ouvindo o Deodato Ramalho. Querido amigo, você me enviou mais cedo um áudio e eu vou me reportar a ele. Eu queria que vocês que estão nos assistindo ouvissem uma fala do senhor que foi presidente da Câmara, presidente do Senado, Eunício Oliveira, que se refere ao senhor Roberto Cláudio como ladrão. Ouça aí. Roberto Cláudio, eu não sou investigado, não. Você é que é ladrão. Ladrão. Você deixou as pessoas morrer, seu irresponsável. Que você roubou o dinheiro dos respiradores. Pegou 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. E não fez o hospital, e esse hospital não atendeu ninguém. Você é investigado pelo TCE, pelo TCU, por roubo de dinheiro público e pela Polícia Federal, porque não sou não. Ele deu dinheiro para fazer a Vila do Mar e você roubou o dinheiro lá da Vila do Mar, Roberto Cláudio. Me processa. Eu quero provar que você é ladrão. Você é ladrão. Eu nem sequer investigado sou. Mostra, quer ver nesses servidores? Ladrãozinho de anão ladrão. Bom, anão ladrão. Você já sabe do que é que se trata. É daí que o irmão fica dizendo todo crânio que tem 300 milhões para gastar na tua campanha, derrotadozinho de nada. Derrotadozinho de nada. Ladrãozinho de dinheiro público. Bom, senhores, vamos ouvir aqui os comentários de Deodato Ramalho. Deodato, esse povo estava junto ontem, anteontem, parece que tem um... Aliás, Eunício não estava junto deles, não, é bem verdade. Mas tem tantos que ficam aliados uns dos outros e de uma hora para outra viram uma questão fraticida, esquecem o dia de ontem e passam a se digladiarem como se inimigos eternos fossem. Diga aí, meu amigo, como é que você interpreta a fala do ex-senador cearense, candidato a deputado federal, Eunício Oliveira, com o candidato a governador do estado do Ceará, Roberto Cláudio, a quem ele chama de ladrão? Bom dia, meu caro Alfredo, bom dia, Fátima Villanova, bom dia, Edna, e bom dia aos internautas que ou vão nos acompanhar aqui ao vivo ou poderão pegar depois nas nossas redes sociais, inclusive na minha, Deodato Ramalho, que eu vou reproduzir. Bom, eu sempre digo, Alfredo, que, primeiro, dizer para você que, na verdade, essa disputa virulenta entre o Roberto Cláudio e o Eunício Oliveira, ela começou por conta da eleição em que o Eunício era aliado dos Ferreira Gomes, portanto, também do Roberto Cláudio, do Camilo, né, do PT, naquela eleição que ele perdeu a eleição para o Senado, para o Eduardo Girão. E, estatisticamente, está demonstrado que ele perdeu a eleição, inclusive foi poucos votos, por conta da traição do Roberto Cláudio à candidatura dele. Então, a partir daí, eles começaram, os três, né? O Ciro, Eunício e o Roberto Cláudio. Tanto é que a disputa entre o Ciro e o Eunício, na justiça, eu acho que deve ter uns
no mínimo uma centena de processos de um contra o outro. E agora, esse episódio em que, após o Roberto Cláudio fazer alguns ataques ao Eunício na propaganda, o Eunício traz esse áudio duríssimo, né, que está circulando aí nos grupos sociais. Eu acho, muitas vezes as pessoas não gostam muito de que esses fatos venham à tona em época de eleição. Eu acho que o problema não é esse. Eu digo muito que quando as comadres se estremecem, a verdade aparece. O único cuidado que eu sempre gosto de ter, e tenho, inclusive, em relação, seja uma acusação contra o Camilo, seja contra o Lula, seja contra o Roberto Cláudio, seja contra o Ciro, é que a gente tem que ter o cuidado de dar, pelo menos, o benefício da dúvida. Agora, o que é que me incomoda? O que me incomoda é que, com denúncias tão graves como essa, como aconteceu também no passado, passada a eleição, ninguém toca mais no assunto, não tem inquérito, e aí toda eleição, e o pior, né, isso acaba deseducando a população. Se, por exemplo, nós tivermos agora, e no caso aqui do Estado do Ceará, tudo indica que vamos ter um segundo turno para a eleição de governador, como é que fica, por exemplo, né, o A que atacou duramente o B e o B que atacou duramente o A, e aí no dia seguinte, não, eu estava brincando, eu não sei o que e tal. Eu acho isso muito deseducativo. Eu acho que deve sim vir a público denúncias quando o denunciante tem, de fato, elementos para fazer a denúncia. Eu sou absolutamente refratário à ideia de alguém criar fake news, de criar, né, uma acusação falsa. Isso é terrível. Né? Isso além de não educar politicamente, isso demonstra a falta de caráter de quem faz. Eu não sei se o que o Eunício está dizendo é verdade ou não com o Roberto Cláudio. Agora, eu penso que, como ele disse, desafiou o Roberto Cláudio para que o Roberto Cláudio o processe pelo que ele está dizendo, eu acho que o Roberto Cláudio, se não responder, fica muito mal na fita, porque as acusações são muito graves. Muito bem. Inclusive, Alfredo, faz uma referência numa espécie do guru aí do Roberto Cláudio, especialmente nessa questão de dinheiro, que é o irmão do Roberto Cláudio, que age realmente, é um grande articulador nas sombras, né, que é suplente de senador do Cid, e diz que essas vagas são conquistadas com base na grande fortuna que ele teria. Eu não conheço, fala-se que é um homem milionário, né, e que era ali uma espécie de primeiro-ministro na gestão do Roberto Cláudio. Esse senhor me processou, porque eu disse que ele ganhava R$10 mil por mês na prefeitura, enquanto nas empresas ele faturava R$1 milhão por mês, querendo saber que interesse eu movia para estar na prefeitura de Fortaleza ganhando uma merreca, 1% do que ele embolsava, supostamente legal. Bom, mas favas contadas, o processo foi para o arquivo e a minha pergunta ainda continua no ar. Doutora Fátima Villanova, governadora Isolda Sela desfiliou-se do PDT e anuncia apoio a Elmano de Freitas, do PT. Eu lhe pergunto, é o fim do comando dos Ferreira Gomes? O Ceará vai se livrar dessas pessoas que utilizam a máquina pública para viver como sanguessuga? Diga aí. Assim, num português muito claro, sem subterfúgio nenhum. Pois é, olha aí, galera, sanguessuga, viu, meu irmão? É esse o termo. Bom, diga aí, minha amiga. Bom dia, Alfredo, bom dia aos amigos, bom dia a todos que nos acompanham. Essa é a crônica de todos os dias da política, né? Para mim não me surpreende, né? Ela foi preterida e tal, e ela então se desfilia, isso é muito natural, eu acho, isso aí eu encaro com naturalidade, né? Ela está muito insatisfeita, né? Então ela acha que não houve justiça em relação a ela, porque sempre esteve no governo e ajudou muito na questão da educação do Ceará, então ela tem o grande valor dela, então ela está insatisfeita, e quando a gente está insatisfeito tem que sair mesmo, né? É isso mesmo. Com relação ao Ferreira Gomes, se vão continuar mandando no Ceará e tal, isso aí quem vai decidir é a população. É muito importante que a população acompanhe tudo isso aí e possa ver aquilo que interessa ao Ceará, o que interessa, né, ao Brasil. É isso que a gente sempre defende aqui, né?
A alternância de poder é importante, oxigena, com toda certeza, a administração pública, né? Então, mais do que salutar a alternância de poder. Então, não vejo assim como nada assim, que vai ser o fim do Ferreira Gomes, não sei. Quem sabe a população cearense está satisfeita, está insatisfeita. Então, nessa eleição agora, a gente vai ver, né, como é que vai ficar essa situação, né? A gente espera o seguinte, que o Ceará ganhe, seja quem for, que a gente possa caminhar para frente, né? Caminhar para frente e ver as graves carências do Ceará, né? Ainda se tem carro-pipa no Ceará. As pessoas ainda precisam de um carro-pipa, quando você poderia cavar poços profundos, não é isso? Então, isso é uma tragédia social muito grave. Eu fico indignada quando eu vejo carro-pipa no interior. Puxa vida, cadê os poços profundos? Por que não fizeram isso aí? Já estão no atraso de quantos anos? Né? Então, é isso. Então, sai governo, entra governo, e a gente vê a miséria do mesmo jeito. Né? Então, isso precisa mudar no Ceará. Então, que a gente possa ver aí o que vai acontecer. E outra coisa muito interessante a gente ver é o seguinte, os parlamentares, esse ano é um ano eleitoral que você tem que cuidar de eleger bons representantes para as casas legislativas. Que as casas legislativas não sejam só para homologar, né? Homologar só para assinar, para concordar, dizer amém. Não, é para discutir os problemas do Brasil, do Ceará, dos diversos estados. Então, tem que fazer assim, tem que fiscalizar, tem que legislar e fiscalizar, mas não é para executar emendas, né, de orçamento. Então, a gente precisa caminhar para frente, né? Não para trás. E vamos em frente. Bom, doutora Edna, seu som. A violência política tem sido marca constante dos últimos dias, pelo menos. De domingo para cá, um PM foi baleado por um policial em discussão política. Eu não sei se quem atirou no outro era bolsonarista ou petista, não sei, eu confesso que eu não sei. Mas, em contrapartida, aqui no interior do Ceará, uma pessoa chega num bar, pergunta se tinha eleitor do Lula, lá se apresenta como tal, e alguém pega uma faca, esse senhor pega uma faca e mata o petista a golpes de facada. Eu lhe pergunto, eu fiz um comentário ontem que andei em vários estados do Nordeste, nesses dias que passei ausente aqui do programa, e o sentimento é que, pelo que a gente vê nas ruas, só há eleitores do Bolsonaro, não existem eleitores de outra corrente política. São os únicos que têm adesivo nos carros, são os únicos que têm camisa nas ruas, são os únicos que usam verde e amarelo, tem bandeirinha do Brasil pendurada nos apartamentos. Parece que é proibido aos demais terem liberdade de expressão. Eu lhe pergunto, a violência, se não houver reação, ela será consentida? Diga aí. Bom dia a todos e todas, bom dia aos cyberespectadores, Alfredo Marques, meu amigo, Deodato Ramalho, a Fátima Villanova. Gente, o povo do nosso campo de esquerda, do campo progressista, alguns que eu tenho visto estão com medo, estão temerosos mesmo de andar com as suas camisas vermelhas, com seus símbolos e a demonstração do campo que você representa. Eu mesma, olha, eu vou mostrar aqui, eu tenho essas bandeirinhas, né? Essa aqui, ó, dá para ver? Lula e Alckmin. E tem essa outra, que é para dizer que a bandeira do Brasil também pertence ao 13. E a nós que somos patriotas e que defendemos os trabalhadores. Então, o que é que eu faço? Eu coloco as bandeiras e saio com a minha bandeira. Agora, dentro do prédio eu não deixo, porque meu carro já foi riscado. Já tiraram um adesivo antigo que eu prezava muito, sabe, Deodato? Porque era a primeira vez que o Lula se candidatou a presidente, então eu tinha isso como uma relíquia, que era a primeira vez que ele se candidatou, e eu tinha esse adesivo muito antigo. Eu tinha amor por ele e não botei por dentro, botei por fora e tiraram meu adesivo. Então, o que é que eu faço? Eu tiro e não deixo na garagem.
com ela, com meus símbolos, com as minhas preferências. Quando eu estaciono na rua, que não é um lugar que eu confio, eu também tiro a bandeira, porque eu não sou rica e já me deram prejuízo, então eu não posso me dar ao luxo de gastar 500, 600 mil reais para consertar um carro. Então, acontece isso. O que é que aconteceu comigo? Lá na esquina da Democrática, no Rui Barbosa, com o Antônio Salles, eu estava de camisa vermelha na hora da panfletagem, e quando abriu, mal abriu o sinal para nós, um bolsonarista de moto botou a moto por cima de mim. A Fátima Bandeira que me puxou, e eu falo que houve, ela disse, tu não viu? E a gente, aqui no calor das emoções, as eleições estavam muito próximas, isso foi em 2018, a gente não pediu as câmeras, né? a cópia das câmeras para a gente ver quem era e ajuizar ali um processo, porque não se pode admitir isso. Falta quantos minutos? Falta pouco, né, para mim? Segundos. Hã? Segundos. Segundos. Eu respondo depois, mas é o seguinte, gente, nunca se viu uma violência desse tipo. A gente já viu no tempo do coronelismo, me dê só uns segundinhos, no tempo do coronelismo, de coisas muito antigas, gente, quando eu ainda era adolescente. Mas do nível que está agora, da pessoa chegar num local e perguntar quem é petista aqui, quem vai votar no PT, e você esfaqueia e tira a vida de uma pessoa, eu não preciso perguntar de quem é essa pessoa e qual a ideologia dessa pessoa. Dá para a gente saber claramente que ele é contra o lado progressista e o lado do campo de esquerda. Então, é preciso providências, só estou concluindo, e é preciso punição de acordo com o agravo. Eu acho que essas pessoas não estão sendo punidas de acordo com o agravo, ao ponto que os outros que veem a punição leve se sentem encorajados a praticar homicídio, que é uma coisa mais grave que se pode permitir, nem se pode admitir. Obrigada. Muito bem. Doutor Deodato Ramalho, o ex-governador, candidato ao Senado, Camilo Santana, repudiou o assassinato do eleitor do Lula e diz que isso é fruto da intolerância. Como a doutora Edna bem lembrou, os protagonistas das ações criminosas têm identificação, é capaz de serem identificados facilmente, e por que não há punição exemplar? Diga aí, menino. Bom, na verdade, a gente já tem abordado isso reiteradamente, porque, de fato, atos de violência, de estremecimento entre eleitores em época de eleição sempre aconteceram, né? Mas de modo mais isolado e não necessariamente estimulado pelas lideranças políticas. A situação que nós temos hoje... Vou fazer aqui só uma complementação, que a gente supera o assunto. A Gleisi Hoffmann sustenta de que essas ações de violência decorrem do fanatismo e do ódio, e que essas ações são estimuladas por Bolsonaro. Diga aí, mano. Pronto, esse é o ponto. Minha gente, nós estamos tratando de um presidente da República que, com muito orgulho, se diz defensor da tortura, que pregou, quando era deputado, que o Fernando Henrique Cardoso, então presidente da República, fosse executado, que disse que a ditadura matou pouca gente, que por ele teria matado 30 mil pessoas, que teve uma campanha eleitoral de presidente da República em 2018, que é hoje ainda, que o símbolo da campanha é uma pessoa atirando em outra pessoa. Então, é claro que não tinha como não dar nisso. Portanto, é isso que eu quero dizer, que não é um ato isolado de um eleitor desatinado. É óbvio que tem a índole desse eleitor, mas ele se sente estimulado por vários atos de apologia da violência. A coisa é tão dramática. Hoje, Alfredo, eu até lhe passei, vou passar para a Fátima, o meu podcast de hoje, falando sobre essa questão dessa violência, desse perigo que nós estamos atravessando, com vários e vários casos lá de agressão verbal, agressão física, inclusive algumas delas resultando na morte das pessoas. Aquele petista lá,
do Paraná, que estava no aniversário dele de 50 anos com a família, quando chegou um louco lá. Louco não, essa gente não é louca, ela é perversa. Tem uma índole extremista e tal, e chegou e matou a bala. E às vezes, rapaz, é impressionante que a gente fica abismado quando isso acontece, às vezes, pessoas próximas da gente, ou próximo que você conhece, ou mesmo próximo, porque são pessoas públicas que você conhece, que sempre tiveram um comportamento pacato e, de repente, surge, como foi o caso aqui no Ceará, recentemente, agora, nesse período eleitoral, do empresário Beto Student, rapaz, um homem tido como gente, uma pessoa de boa índole, pelo menos sempre se apresentava assim. O cara fez um vídeo, minha gente, um empresário, um dos mais importantes empresários do Ceará, fez um vídeo onde ele mandou confeccionar uma faca, uma peixeira, com a referência ao nome do Bolsonaro, e ele fez um vídeo estimulando as pessoas a andarem de faca no coldre, meu amigo. Então, é uma loucura. Para concluir, Alfredo, se eu dizer só essa partezinha aqui, são vários atos, mas olha esse aqui. O presidente Bolsonaro, durante um discurso em eventos com empresários, em maio deste ano, 2022, disse que, segundo ele, o apoio ao Lula estaria juntando, entre aspas, tudo que não presta. Mas o lado bom disso era que uma granadinha mata todo mundo. Então, minha gente, é isso que nós estamos vivendo. Esse turbilhão de violência, como a Edna já falou aí no tempo dos coronéis, mas certamente no tempo de normalidade democrática, nós nunca tivemos uma situação tão dramática, tão perigosa como nós estamos enfrentando hoje no nosso país. Doutora Fátima Villanova. Bem-vindo, Zé Maria. Obrigado, amigo. Nós temos presenciado, já vimos isso no passado, perdoe, num passado muito recente, mas parece que está havendo uma reedição agora, que empresários bolsonaristas fazem uma consulta admissional e perguntam logo o seguinte, logo de cara: você vota em quem, meu irmão? Se for Lula, vá para a fila do desemprego, e só lhe emprego se não tiver bolsonarista para empregar. E há outros casos em que, feita a pesquisa interna na empresa, a orientação é demitir sem dó. Muitas pessoas são vítimas disso, inclusive foi protagonista dessa história uma pessoa chamada Velho da Havan, que esteve passeando aqui em Fortaleza um dia desse, e que foi acusado disso, de ter demitido funcionários porque não apoiavam eleitoralmente a sua preferência. Eu lhe pergunto, diante desta outra violência, o que os empregados, o que os trabalhadores devem fazer em casos de serem achacados, serem constrangidos no trabalho? Diga aí. Tão difícil conseguir um emprego e agora tem essa situação. Isso revela o atraso político do Brasil, com toda certeza. O voto é secreto, nós estamos numa democracia, as pessoas são livres para votar em quem quiser, mas a gente sofre pressão de todo tipo. Os amigos que ligam, nunca ligam, quando ligam é para perguntar em quem a gente vai votar, entendeu? Já tendo como certo, que é livrar a fatura no primeiro tempo, né? Então, é assim, é geral. Agora, os trabalhadores que sofrem esse tipo de pressão, eles têm que procurar o sindicato e entrar com ação contra o empregador, com toda certeza. Isso é grave demais, né? Ninguém pode fazer isso. Isso é uma coisa terrível, né? Então, temos que fazer valer a justiça, né? Procurar a justiça aí, encaminhar a denúncia para que a gente possa, pelo menos, as coisas no Brasil não acontecem de chegar até o fim para a punição, mas pelo menos que é um recado forte e duro de que as pessoas estão atentas e que não vão aceitar isso aí. Mas isso não é só na iniciativa privada, não. Isso acontece também nos órgãos públicos, né? Quem está no plantão dos governos querem que os subordinados votem naquele, né, que os dirigentes da instituição pregam. Tem que balançar a bandeira. Se tiver encargos comissionados, são obrigados a balançar a bandeira.
É uma coisa, é uma tragédia um negócio desse. Nos órgãos públicos, com toda certeza, só fazer um levantamento aí que você vai ver. As pessoas estão ali porque estão com medo de perder o cargo em comissão. Né? Então, é uma convocação. Então, isso acontece. Por quê? Porque a nossa sociedade é muito atrasada. E porque existe a impunidade. Graças à impunidade. Então, se essas pessoas fossem alcançadas pela justiça de uma forma célere, com toda certeza, isso aí acabaria em 2 minutos. Né? Mas não, entra governo, sai governo, as práticas são as mesmas. Isso na iniciativa privada, como muito bem você falou, e no serviço público. Né? Então, é assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo para não perder o emprego. Isso é horrível. Agora tem que ser denunciado. E essas pessoas têm que pagar, têm que ser alcançadas pela justiça. Que a nossa justiça passe a ser célere e acreditada no Brasil, porque está muito longe disso. Bom, ontem nós tivemos conhecimento de uma pesquisa que foi divulgada, uma pesquisa IPEC, da Rede Globo, encomendada pela Rede Globo, e que dá conta de uma subida de 1 ponto percentual do Lula, se aproximando de vitória no primeiro turno. Teria 52% contra 34% de Bolsonaro, e reunidos todos os demais candidatos contra ele, eles teriam menos que 50% dos votos. No caso aqui, ele tem 52%, os outros teriam 48%. Ainda que houvesse erro, na margem de erro, eles estariam empatados no limite da margem de erro, considerando que um subisse e outro descesse. Mais 1%, a coisa fica sepultada. Eu lhe pergunto, diante de tantos apelos, Edna, diante de tantos apelos de não ter segundo turno, como do voto útil, você acredita que esse discurso está sendo assimilado pela população? Como é que você analisa a questão? Sim, eu acredito que está sendo assimilado em parte, né? Evidentemente que alguns não, parte dos eleitores não aceitam, mas em grande parte eu acredito que sim. E a tendência é aumentar. Sempre foi defendido o voto útil, muito embora agora esteja mais acirrado, porque os artistas estão se manifestando, então está sendo de forma mais forte, né? Que é o Caetano Veloso, o Chico Santa Cruz e outros já estão pedindo e falando do voto útil. Mas por quê? Por causa da fase que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo entre uma divisão entre o ódio e a paz, né? Entre aquele que estimula o ódio e aquele que só fala de paz, de pacificar o país, e aquele que reúne consigo os melhores quadros políticos do país. Então, eu acho que sim, que vai reverberar mais, vai conseguir trazer mais pessoas. Quanto aí, você não me fez a pergunta, mas eu gostaria de falar, quanto ao discurso de dizer que o voto útil é fraude, não, porque a mesma pessoa que está dizendo que o voto útil é fraude já teve esse discurso anteriormente, já usou desse instrumento anteriormente. Então, nesse momento, se nós temos dois que estão com maior possibilidade de vencer, e tem outro que está bem longe, e nós estamos numa situação muito difícil, porque Deus nos guarde, ninguém mais suporta nem 6 meses de um governo Bolsonaro. Imagine 4 anos. Com 4 anos, se nós já estamos com terra arrasada, já estamos no caos, com 4 anos, gente, eu vou embora do país e volto, que eu volto, vou ficar lutando pelo meu país. Mas eu não vou suportar, porque o meu coração não vai aguentar, eu não tenho mais saúde para isso. Entendeu? E então eu acho, sim, que devemos lutar pelo voto útil nesse momento, dado o caos e as mortes e a violência que nós estamos vendo. Porque, estou terminando. Se houver um segundo turno, a violência vai se acirrar e o derramamento de dinheiro público vai ser grande. Obrigada. Não tenha dúvida. Doutor Zé Maria Filomeno. Pesquisa IPEC, que eu me referi,
também atesta a rejeição de Bolsonaro, que ultrapassa 51%. Se ele disputar sozinho, ele perdia para ele mesmo, Zé Maria. Como é que você interpreta isso aí? Bom dia a todos. Desculpe o atraso, mas... Nada, que é isso, você tem crédito. Problema aqui de... Houve um corte de energia aqui na minha rua e eu estou tendo que usar aqui o Bluetooth do celular para poder falar. Pagar a conta da energia, Zé Maria? Pois é. Não, estão cortando umas árvores aqui em frente, aparando umas árvores e tiveram de desligar um cabo de energia da Enel aqui. O que acontece? Eu disse isso outro dia, né? O estímulo, né, a motivação da decisão do eleitor, ela é muito mais emocional, né, do que racional. Muitos podem discordar, mas os indicadores econômicos do Brasil, eles estão em franca melhoria, né? Se nós formos ver a questão da inflação, desemprego, as tarifas públicas, né, estão numa linha descendente, como também a confiança do consumidor, né, que é outro indicador importante. Agora, o Bolsonaro, ele gerou para si, atraiu para si, uma imagem muito negativa, né, durante os quase 4 anos de governo, né? Então, o político, né, ele não, a reeleição não é só uma avaliação dos últimos 60, 90 dias, não. É uma avaliação do mandato inteiro, né? E ele foi construindo ao longo do mandato, ele se desgastou muito ao longo do mandato. Então, tanto em relação às medidas da pandemia, como a própria postura pessoal dele. Então, eu vejo muito mais um julgamento, né, de caráter. As pessoas acham que o Bolsonaro é mau caráter, que o Bolsonaro é desumano, né? Que o Bolsonaro agride as mulheres, que o Bolsonaro não valoriza as minorias, né? Que o Bolsonaro é uma pessoa belicista, violenta, que prega agressão. Tudo isso. Então, o que nós vemos? Esse desgaste muito grande do Bolsonaro, que eu poderia dizer que o Lula... não é nem que o Lula vai ganhar a eleição, né? Que eu acho muito provável. É o Bolsonaro que está perdendo, né? Então, é esse o caminho. Agora, o que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte: não votem de acordo com pesquisa. Eu sei que a pesquisa é um instrumento, né, importante de informação, de a pessoa se situar, né? Mas não pode ser o primeiro, o mais importante, né? Veja os programas dos candidatos, veja a história de vida dos candidatos, veja o que eles já fizeram, tanto na vida pessoal quanto na vida quando ocuparam cargos públicos, né? Então é isso. E também não se influencie por ídolos, né? Por pessoas que você admira, por artistas, né? Por celebridades, né? Tá certo? Saiba separar o jogador de futebol, o atleta, o músico, o cantor, o ator, né? Do indivíduo, porque ele é uma pessoa igual a você, não vale mais do que você, por ele ser muito famoso, ou ele ser muito querido pela arte que ele produz. Muito bem, querido Zé Maria. Vamos ouvir Deodato Ramalho. Deodato, o senhor Bolsonaro, candidato à presidência da República, se ele já fala muito sem ser candidato, imagine como candidato. Ele faz uma menção a Geraldo Alckmin e diz o seguinte, que ele era da Opus Dei e agora canta hino socialista. Como é isso? Alckmin mudou tanto assim? Diga aí. Bom, eu acho que não. Eu acho que o Alckmin... Ele era da Opus Dei, que mal pergunta. Ele entrou, né, no Partido Socialista Brasileiro. De fato, essa questão política e ideológica no nosso país é muito fluida, né? Agora, o que eu vejo no Alckmin é que tem uma história, né, de homem público que não tem uma ligação com extremismos. Então, apesar dessa história dele com o Opus Dei, mas concretamente, nos 2 governos que ele foi governador de São Paulo, né, afora alguns momentos que se teve ali daqueles conflitos sociais que a polícia muitas vezes agiu com truculência,
o que é muito característico do aparato policial do nosso país. Portanto, eu acho que essa possibilidade dessas coligações e dessas alianças, especialmente nesse momento, eu acho que o Lula disse recentemente, e eu concordo com ele, que ele não é mais o candidato do PT. Ele é o candidato de uma ampla frente democrática que inclui os setores da direita civilizada. Eu acho que é nessa linha que a gente deve entender. Mas eu queria me reportar, Fátima, só para uma informação, e aí eu concordo com você, eu sou do interior, Fátima. A minha vida, a minha infância foi em fazenda, do meu avô, do meu pai e tal, e conheço profundamente, sou apaixonado pelo interior. Então, eu convivi com todos os dramas do nosso sertão com relação à água. Eu não sei exatamente o número, sabe, Fátima, mas nós tivemos 2 programas extraordinários, um federal, que foi o programa de construção de cisternas para dotar o nosso sertão do Nordeste de cisternas, feitas pelo governo federal, no governo Lula e governo Dilma. Foram milhares. E aqui no estado do Ceará, no governo do Camilo, teve um programa muito interessante de perfuração de poços profundos. São também, eu não sei exatamente o número, mas sei que são centenas e centenas que foram feitos nesse período. Isso, evidentemente, que isso não significa dizer que não tem alguns outros para serem feitos, mas eu acho que é importante dar esse registro. Mas, ainda em relação, por último, à questão do voto útil. De fato, hoje, Fátima, a Edna, nesse momento eu vi uma matéria atribuída aqui à pesquisa interna das campanhas da Simone Tebet, né, que, de fato, já está detectando essa migração por conta dessa situação que você explicou, e já há uma indicação interna de que, por exemplo, a Tebet possivelmente vai chegar em terceiro lugar, passando o Ciro Gomes. E esse discurso, a retórica em relação ao segundo turno, primeiro turno, eu vi hoje alguém dizendo que o Amarildo Macedo fez um artigo muito engraçadíssimo, né? Como se ele dizendo que tem que ter necessariamente eleição em segundo turno para que tenha mais legitimidade. Ora, se o sujeito ganha, uma pessoa, um candidato ou uma candidata ganha em primeiro turno, ou seja, tem mais de 50% dos votos, então a legitimidade ainda é muito maior, porque vai, inclusive, se eleger sem necessidade de flexibilizar, de contemporizar, de diminuir o seu programa para poder se conciliar com grupos que perderam a eleição. E, por último, o Ciro Gomes, em 2018, minha gente, fez uma intensa campanha de voto útil, dizendo que só ele derrotaria o Bolsonaro e não o Haddad, que o Haddad não derrotaria o Bolsonaro. Ainda hoje eles dizem isso. Dizem que tinha que ser o Ciro para derrotar o Bolsonaro em 2018, né? Vamos lá, Fátima. Lula comentando sobre Ciro Gomes. Diz que quem planta vento colhe tempestade. E diz mais. Diz assim, ele tem mentido a meu respeito desde que começou a campanha. Eu acho que o Ciro tem surtado ultimamente. Disse mais, com relação ao Manifesta Nação, ele chamou de um procedimento virulento, uma campanha nacional e internacional. Por último, disse que se Ciro quiser conversar, até ele conversa, mas a conversa não é mais pessoal, será entre partidos. Se for necessário conversar com o PDT, a nossa presidente, a Gleisi Hoffmann, vai procurar o presidente Carlos Luque e vamos conversar. Resumo da ópera. Ciro virou um pária, pelo menos para o novo governo que se demonstra construir. Como é que você interpreta a posição do senhor Ciro Gomes e o PDT com relação ao novo governo? Diga aí. Eu penso o seguinte, que a gente só ganha, só pode dizer se está perdido, o jogo está perdido, quando se joga, né? Quando tem a votação. Nós temos aí no primeiro turno, então a gente não pode descartar nada, né? Ele fez um apelo à nação importantíssimo, com toda certeza, e que tem que ser ouvido isso aí. Então, dizer que já está descartado, de jeito nenhum, né? Nós temos a votação em primeiro turno, domingo. Então, o jogo está sendo jogado, né? Então, as pessoas vão se informando, vão verificando, vão analisando. Então, a partida não está ganha, não, sem jogar, não.
Para ganhar o jogo, se tem que jogar, né? Então, não se pode ganhar porque é um time muito bom, porque as pessoas se acham maravilhosas, melhores jogadores. Não, vamos jogar, né? Vai ter a disputa, o primeiro turno, depois vai para o segundo turno, né? Então, você já rifar as pessoas, então ele tem sofrido. Aliás, fora desses dois aí, todos os outros têm sofrido, com toda certeza, porque é como se não houvesse nem a necessidade da eleição, da votação, porque tem as pesquisas, né? As pesquisas estão querendo se arvorar no direito de substituir, né, o voto das pessoas. Então, na última eleição teve isso, a presidente? Então, não, o pessoal não está defendendo a ideia de que ninguém vote no primeiro turno, não, Fátima. Ninguém está substituindo, não. Aí precisa, com essa pressão para votar no Lula, porque só pode ser o Lula, não. Só o Lula derrota o Bolsonaro, só o Lula é a solução para o Brasil, pelo amor de Deus. Do Ciro, em 2018. A Fátima está falando, Vamos saber dos compromissos dos demais, né? Então, o Lula, se está achando ruim, porque o Ciro está falando muita coisa que não é verdadeira, que acione a justiça, que processe, né? E não só ele, quem quer que esteja achando que os adversários estão aí, né, extrapolando, então que acione a justiça. Né? Então, a justiça existe para isso, né? Agora que ela precisa funcionar para alcançar todos, indistintamente. Então, é isso. Então, esse momento é que as pessoas têm que parar, analisar, deixar as paixões de lado, não deixar se impressionar por pesquisa. Pesquisa não manda no seu voto. O voto é seu, é individual. Você não aceita pressão de quem quer que seja. Na urna é você e o seu voto é a sua consciência. Você não tem que estar dando satisfação do seu voto para ninguém. Para ninguém. Então, você tem que pensar no Brasil, né? Tem que pensar no Brasil. E votar não olhando para o passado, vendo o que já aconteceu no passado. E olhar para o futuro e dar oportunidade também para quem queira vir trabalhar pelo Brasil, para mudar muitas coisas que precisam ser mudadas no Brasil. Então, repetir o velho, né? O mesmo discurso, mais do mesmo, onde é que nós vamos chegar? Com toda certeza. Então, a gente precisa passar ali para o Brasil, e não é repetindo os mesmos erros, né, que a gente vai conseguir avançar. Olha, me permita deixar só um registro. Não é o Lula que está pedindo para as pessoas deixarem de votar no Ciro para votar nele. E não é a campanha do Lula. São pessoas espontâneas que estão pedindo isso. Obrigada. Bom, nós vamos lhe ouvir, Edna. Há duas questões agora que estão postas. Você falou agora que as pessoas estão mudando de posição ou assumindo posição. Ontem, a imprensa nacional deu conta que Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, metido a ser todo certinho, declarou em alto e bom tom na imprensa nacional que iria votar em Lula. Como é que você interpreta esse fato? Bom, eu interpreto que as pessoas sempre têm seus momentos de lucidez. É claro que... sempre tem seus momentos de lucidez. Seletividade, né? Por favor, garanta a minha fala e me dê meu tempo. Por favor. Sim, senhora. Não quero a fala de ninguém. Sim, senhora. Já interrompi o meu amigo aí uma vez e peço perdão, mas eu acho que eu preciso ter tempo para falar meu raciocínio. Vamos lá. Eu acho assim, meu nome dele, hein? O juiz? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Para mim, essa declaração dele é de grande valor, porque ele é uma pessoa que foi muito importante no mensalão, importante não para mim, importante para as pessoas que estavam engendrando o golpe, preparando o golpe. Assim como em Roma foi preparado o caminho para a vinda de Jesus Cristo, que passou muitos anos, assim foi o mentirão, em parte verdade, em parte mentira, que preparou o caminho para o golpe. Então, eu acho que é de grande valor a declaração dele.
E aí é o que eu digo, são as pessoas, é a sociedade que está se manifestando. Nenhuma vez o Lula, até por questão de ética, tem pedido isso. Nenhuma vez. Mas para eu não perder o meu raciocínio, eu até escrevi. Eu me emociono e às vezes eu perco. Primeiro, eu queria chamar a atenção para esse meu, como é? Está aqui, ó, meu adesivo. Não é pecado votar em Lula, tá? Porque as igrejas vêm de longe do templo e vêm de longe da fé alheia. Estão dizendo nos púlpitos que há para alguns evangélicos que quem votar no Lula não vai ter salvação. Então, nós da Frente Evangélica, estamos produzindo materiais dirigidos para essas pessoas. Outra coisa, em relação de dizer, é só o Lula que pode resolver a situação, não, é porque ele tem mais probabilidade de ganhar. E as pesquisas, elas são por amostragem, elas são científicas, pode errar? Pode, mas elas estão mostrando que ele é que tem mais possibilidade de vencer o pleito. Muito embora eu admita, sabe, Fátima, que a gente possa ter surpresa, mas faz parte do jogo. A sociedade se manifestar pedindo para a gente fechar a fatura agora, até porque com medo da violência e do derramamento de dinheiro público, porque o nosso presidente da República ele não tem limites, ele não respeita regras. E aí eu quero dizer, não votem baseada apenas em pesquisa. Considere as pesquisas, mas alinha isso ao que o candidato fez. Por exemplo, Lula governou por 2 mandatos, o país não se transformou em comunismo, ele não... Como é? Concluí aí. Tá bom, mas olha, eu tenho visto que algumas pessoas passam do tempo e você fica quietinho. Não, eu lhe dei 3 minutos depois que a senhora começou a falar. Ok, amor. Pronto, eu estou terminando. É bem rápido. Vou só ler. Não estou tirando tempo de ninguém. Eu vou ler que é mais rápido. Votem pelo projeto, votem pelo que ele já fez. Eu recomendo o voto no Lula porque ele foi o melhor presidente de todos os tempos, governou por todos, saiu com 83% de aprovação, sendo o mais investigado de todos os políticos do país. Nada foi encontrado para aprovar as acusações que lhe foram atribuídas. E tenho dito. Muito obrigada, bem. Alfredinho. Obrigada. Que é isso. Doutor José Maria Filomeno, 2 questões. Alexandre de Moraes, quebra sigilo de assessor do presidente da República, assessor da presidência da República. Olha o que se trata. Áudios, fotos, textos trocados pelo tenente-coronel Mauro César Barbosa Silva, acionário da presidência da República, dão conta de que existem depósitos fracionados e saques em espécie nos mesmos moldes efetuados pelo senhor Queiroz em favor da primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro. Tem mais. Delegados aposentados da Polícia Federal enviaram ao Procurador-Geral da República, senhor Augusto Aras, pedido de abertura de investigação contra Alexandre de Moraes pelo indiciamento de empresários bolsonaristas. Eu lhe pergunto aqui com relação a esse assunto, você vê competência de delegados aposentados da Polícia Federal a ajuizar demanda contra o ministro da STF? Mas, se você pensa, se puder... Olha, Alfredo, eu não sou especialista em direito penal, mas eu acho que qualquer cidadão pode fazer uma denúncia, né? Pode fazer uma... Até essa questão dos empresários, exatamente. Não foi um senador, o Randolfo Rodrigues, né, que juntou as cópias das matérias jornalísticas e ingressou lá com a representação, a queixa-crime, uma denúncia de delito, não sei qual. Mas ele fez pelo partido ou pela pessoa física? Não sei. Aí, tudo bem, não sei. Eu sei que o fato tem que ser apurado.
O fato tem que ser apurado. E ele fez contra ato dos empresários, né? Dos empresários. O presidente da República. Não, ele fez denúncia que os empresários estariam conspirando, né? Porque senão ele iria bater no STJ a matéria, né? Não seria no STF. Não, porque, né? Aí, meu amigo, eu acho também que era, aliás, nem STJ, era para ser para a Justiça Comum. O que olha, existiu trocas de mensagens no grupo de WhatsApp, né? Que induziriam ali a uma conspiração para um golpe de Estado. Por que isso vai para o STF, para o ministro Supremo? Será que porque o nome do Bolsonaro... Porque era no inquérito, Zé Maria. Então, meu amigo, esse inquérito, tá bom, eu entendo, eu sei, eu conheço a justificativa... Não, eu sei, Zé Maria, só a informação. Eu sei, economize aí as suas palavras, eu conheço. Quer dizer, então, que qualquer crime de opinião hoje, qualquer fake news, né, vai tudo para o Supremo. O Supremo virou o fórum único das fake news no Brasil. É incrível, né? Quer dizer, se a gente... a situação. Fake news, se eu mandar uma mensagem supostamente conspiratória, supostamente golpista, vai lá para o Alexandre de Moraes, né? Poxa, é melhor contratar mais uns 500 assessores, né? Para dar conta. Mas vamos lá. Meu amigo, é o seguinte, eu não tenho, né, bandido corrupto de estimação. Se está havendo corrupção no gabinete da Presidência da República, que se investigue, que se apure. Se o senhor Alexandre de Moraes cometeu abuso de poder político, né, que se apure. O que eu discordo é de se passar pano, é de se cobrir a realidade. Não existiu mensalão, tudo ali, aqueles milhares, eu acho que são mais de... 1 terabyte os arquivos do processo do mensalão. Foi o maior processo penal da história do Brasil. Ação penal 470. Né? Só não houve prova. Os advogados bambambãs, né, que cobram honorário de 20 milhões, defenderam os réus. Né? Então, foi esmiuçado, né, foi mais do que provado o esquema de desvio de dinheiro público para drenar partidos políticos. Então, quem tem... Eu sou contra. Eu posso até defender um candidato. Agora, se tiver os podres dele, eu vou dizer que tem. Eu não vou esconder. Agora, muito cuidado com celebridades. Né? O Antônio Carlos diz uma coisa... O Antônio Carlos diz que é fã do Pelé, do jogador Pelé, mas não respeita o homem Edson Arantes do Nascimento, porque ele recusou-se a reconhecer a paternidade de uma filha, só fez impedido pela justiça depois do exame de DNA. Pois eu sou muito fã do Caetano Veloso. As músicas dele, as letras dele, é um grande poeta, um gênio, adoro ele cantando. Agora, como ser humano, pelo menos não tem um respeito, não tem credencial nenhuma para indicar voto. É um estuprador. Estuprou a menina de 13 anos. Bom, vamos ouvir. Só quando ele votava no Ciro, né? E aí era aplaudido quando ele votava no Ciro, né? A mulher dele, a tua mulher, anos depois, ele casou com ela, mas ela confessou que perdeu a virgindade aos 13 anos, no aniversário de 40 anos, com o Caetano Veloso. Isso se chama, na lei brasileira, né? Estupro de vulnerável. Qualquer conjunção carnal, qualquer ato libidinoso, o menor de 14 anos, né, é estupro de vulnerável. Muito bem. Doutor Antônio Carlos Fernandes, para não sair do tema, porque também nós já estamos encerrando, vou continuar aqui na mesma história. Alexandre de Moraes quebra sigilo bancário do assessor da Presidência da República por depositar dinheiro na conta da primeira-dama. Agora, isso foi ontem. Tem mais. Delegados, ex-delegados, aposentados. Isso aqui não é igual ao Papa, não, que vira santo quando larga a batina. Não é assim, não. Ex-delegado é quase ninguém. Entendeu? É só um funcionário público aposentado, afastado.
Qual a prerrogativa que tem para processar um ministro do STF? Diga aí, meu irmão. Doutor Carlos, só para contribuir, Alfredo, permita. Não tem mais tempo. Não, é rapidinho. Não, é porque o Bolsonaro já decretou 100 anos de sigilo. Já decretou 100 anos de sigilo lá na coisa da mulher dele. Transparente aí do Zé Maria. Vamos, Antônio Carlos. Olha, Alfredo, Bolsonaro conseguiu desarticular completamente o país na sua insanidade e na sua saga pela violência, pela desarticulação. O que está mais no lugar no Brasil? É a pergunta que eu faço. Os poderes, olha, os poderes, o legislativo está administrando o país. É o Centrão que libera as verbas agora. O judiciário está também administrando o país. Só quem não está administrando o país é o presidente da República, que tornou-se uma espécie de bobo da corte para divertir o povo, para criar essas chacotas dele, e o país está sendo administrado pelos outros dois poderes. Então, nós estamos num momento muito difícil. E eu vou fazer como alguém que falou aqui há pouco tempo. Me perdoe, Antônio Carlos. Bolsonaro, voto até numa cadeira. Me perdoe, mas o tempo, infelizmente, acabou. Vou cortar a sua palavra só para a gente cumprir aqui o nosso tempo. Me desculpa, mas amanhã vou retribuir a sua atenção e a sua paciência por falar. Queridos amigos, vamos ficando por aqui. Hoje discutimos temas da mais alta relevância política e que muito não se discute por aí. O que a gente enfrenta aqui no nosso dia a dia, poucos têm coragem de se reportar. Vamos ficando aqui. Amanhã tem mais. Bye, bye. Tchau, tchau.